Sabemos que o Ayano Koji é um baita jogador e manipulador. E ele é tão bom manipulador porque ele tem método. Ele segue algumas lições, alguns passo a passos no processo de manipulação. E é exatamente isso que garante tanto sucesso para ele. E nesse vídeo vamos entender um pouco de como ele manipula as pessoas e vence os jogos. E quais são essas técnicas envolvidas. Então vamos lá! E eu vou repetir aqui aquele aviso de sempre. Esse vídeo existe para que você possa se defender e identificar pessoas manipuladoras e sem escrúpulos, como o Ayano Koji. E embora ele seja um personagem muito interessante para a ficção, e embora eu também adore ele, na vida real, ele é uma das piores pessoas que o mundo pode oferecer. Se você seguir um caminho como o dele, você terá uma vida infeliz e transformará a vida das pessoas que te cercam em um inferno. Portanto, use as informações desse vídeo e dessa série com sabedoria. E sim, se você está chegando aqui agora, saiba que esse é o terceiro vídeo da série. Portanto, não deixe de ver os outros dois. E agora sim, vamos para os métodos e técnicas. E a primeira técnica é: tenha paciência e entenda a relevância do tempo. Uma coisa que um bom manipulador tem que ter é paciência. Para que uma estratégia qualquer seja efetiva, precisamos considerar o fator tempo e ser paciente com isso. O tempo é sempre um aliado daqueles que o compreendem. Se você não o compreende ou o desafia, ele será um dos piores inimigos seus. E você pode ver que em hora alguma o Ayano Koji tenta acelerar os seus planos ou fica ansioso para que seus planos deem resultados imediatos. Normalmente, um grande plano do Ayano Koji só é finalizado após uma temporada. E durante todos os episódios, ele apenas usa esse tempo para ajustar as estratégias e conhecer melhor as peças envolvidas, no caso as pessoas envolvidas. Porque aqueles que são ansiosos e que não possuem paciência para esperar, vão acabar agindo por impulso, no calor do momento e colocando tudo a perder. E lembre-se que o mais importante é aonde você vai chegar, e não em quanto tempo você vai chegar. E outro entendimento que o Ayano Koji usa com frequência é o seguinte: no meio do caos há sempre uma oportunidade. E esse ponto é muito interessante e quase ninguém repara isso no Ayano Koji. Repare que dificilmente ele trabalha pela paz e pela reconciliação. Muito pelo contrário, normalmente ele se aproveita de situações caóticas em benefício próprio. Inclusive, muitas vezes ele é quem escala as tensões, ele gera o caos e o conflito. E graças a esse caos, ele se aproximou de um grupo da classe dele, seguindo aquele preceito que eu já falei em outro vídeo sobre manter a distância correta. Ele também se aproveitou para manipular a situação e conseguir derrotar o Ryuen. E isso tudo tem uma lógica, entenda. No caos e com o desespero, as pessoas mostram quem realmente são e mostram as suas forças e as suas fraquezas. E quem permanece calmo e sabe usar as forças do caos, digamos assim, eu sei que isso parece até meio místico, mas quem consegue fazer isso tem uma grande vantagem estratégica. E cara, basta você ver o tanto de erros que o Ryuen cometeu na ânsia de encontrar o cara que estava por trás da classe D, que era o Ayano Koji. Ele sabia que o cara por trás da classe D sabia quem era ele, mas ele não sabia quem era esse cara. Então ele se sentia em desvantagem, porque de fato ele estava em desvantagem. Era uma situação caótica para ele. E esse desespero levou ele a fazer coisas até irracionais e se precipitar. Ele atraiu o mandante da turma D, que ele nem sabia quem era, para uma armadilha. E no final, quem foi pego na armadilha foi ele. E isso era até bem óbvio que ia acontecer. Só veja bem quantos erros ele cometeu. Ele não usou o tempo para continuar investigando quem era esse cara, para assim saber se valia a pena ou não levar para um combate físico. Fora isso, ele estava desesperado, ameaçando e amedrontando todo mundo que podia. E ele subestimou a capacidade física do seu oponente, e por isso levou uma surra. Se ele soubesse as coisas que eu estou te falando nesse vídeo, ele mesmo em desvantagem ia continuar investigando quem é o mandante da turma D. Se fosse preciso, ia infiltrar alguém na turma D, ou manipular alguém mais fraco para que ele pudesse dar informações, ou qualquer outra coisa.
mas ele jamais se precipitaria a tentar elaborar uma armadilha que envolvesse um combate físico com alguém que ele não conhece. E uma vez que ele descobrisse o mandante da turma D, ele primeiro deveria avaliar as capacidades físicas e mentais do seu adversário, coisa que obviamente ele também não conseguiu fazer. Então você consegue ver quantos erros ele cometeu? E agora repare bem no Ayano Koji. O Ayano Koji ele não cometeu nenhum erro. Ele jogou no tempo dele, explorou todas as vantagens e não perdeu a calma em momento algum, nem em meio ao caos. Nem mesmo quando o Ryuen tentou dar uma pressão nele, mandando aquelas mensagens. Nada disso funcionou. Ele continuou calmo em meio ao caos. E é exatamente por essa diferença entre os dois que o Ryuen foi uma presa fácil e foi completamente humilhado pelo Ayano Koji. E outra coisa que o Ayano Koji faz é tratar a sua própria vida como uma guerra e ver cada situação como um campo de batalha. Ele vive frequentemente como se fosse um general e vê cada momento da sua vida como uma batalha, onde alguém vai sair como perdedor e o outro como vencedor. Mesmo quando ele está tomando um café com o grupo dele, ele se mantém observando, analisando, ganhando ou cedendo espaços conforme a necessidade dele. Ele não relaxa hora nenhuma, ele não baixa a guarda. E uma vez que você conhece a si mesmo e aos outros, você não precisa temer nenhuma batalha, porque o resultado já está definido. E eu repito, foi exatamente esse o caso com o Ryuen. E como o Ayano Koji vê a vida dele como uma guerra, ele entende muito sobre guerra e poder. Então ele usa muitas táticas de Maquiavel para conquistar, reinar e manter o seu poder. E por sinal, essa é a pior parte do Ayano Koji, é a parte mais cruel e mais desumana dele. Quase todas as ações cruéis do Ayano Koji são inspiradas nesses princípios maquiavélicos. Mas esse lado maquiavélico dele eu devo abordar talvez em outro vídeo, porque esse tema é muito sensível. Mas ele também se baseia muito em um outro livro, chamado A Arte da Guerra. Ele entende os conceitos desse livro e adapta grande parte desses conceitos para a vida cotidiana dele. E eu vou deixar agora 2 citações da Arte da Guerra e eu gostaria que vocês fizessem uma análise de como ele usa esses pontos. Então eu vou deixar essa análise por conta de vocês. Qualquer coisa, mande a sua análise aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Então o primeiro ponto que eu queria citar é o seguinte, abre aspas, a arte da guerra não nos ensina a confiar na probabilidade de o inimigo não estar vindo, mas sim na nossa própria prontidão para recebê-lo. Ela não nos ensina sobre a possibilidade de ser atacado, mas sim no fato de que fizemos a nossa posição inatacável. Fecha aspas. E a outra citação é o seguinte, abre aspas, não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. Fecha aspas. E eu acho que esse vídeo deixou ainda mais claro alguns métodos e estratégias que o Ayano Koji usa para manipular e vencer. E eu falei inclusive dos livros e autores que ele usou para refinar esse conhecimento, como é o caso da Arte da Guerra. Mas tem alguns pontos desse livro que o Ayano Koji não entendeu muito bem, mas que eu gostaria muito que vocês entendessem. E essa parte que o Ayano Koji não entendeu e que vocês precisam entender diz o seguinte, abre aspas, só mudando a si mesmo o homem pode mudar o que está à sua volta. Se o pensamento não muda, o que vemos é o que temos visto pelo mundo afora. Um império substituindo o outro. Um tirano sentando no trono sangrento de outro tirano. Enquanto o homem não muda a si mesmo, o que vemos é apenas escuridão e ranger de dentes. Fecha aspas. E o Ayano Koji é exatamente o tipo de pessoa que gera todas as mazelas do nosso mundo, gerando um caminho sem fim de sofrimento e violência, tornando a vida de todos, inclusive a dele, ainda mais difícil e sofrida. E por isso, eu espero que você jamais seja como ele, e que use o que foi dito nesse vídeo para combater pessoas como ele. E se vocês gostaram desse vídeo e se querem mais vídeos sobre o Ayano Koji, deixe o seu like e se inscreva no canal e comente o que mais você quer que eu fale sobre esse personagem ou sobre qualquer outro personagem dos animes. Eu conto muito com seu apoio e com o seu juízo e valeu!